Oi aí, boa tarde a galera da primeira série, né? Que bom, neste 3 de novembro, né? Que ótimo, muito bom, nós temos aqui o arcadismo, né? Os poetas líricos do arcadismo, porque tem depois os poetas épicos, né? Mas por que isso? Vamos saber agora, né? Muito bom. Literatura brasileira, né, era colonial, estamos ainda, século XVIII. Né? É bom a gente compreender pelo relógio, pela cronologia, porque a gente não se perde. Né? A poesia lírica do arcadismo, os poetas líricos, né? Porque tem os épicos, aquela linguagem mais forte, né? Que tem um conteúdo histórico, né? São os épicos. E aí tem os líricos também. Né? Então, vamos ver a importância de dois líricos famosos. Né? E tem outros. Esses líricos do arcadismo, eles estão envolvidos, né, com a Inconfidência Mineira. Galera, vem o contexto histórico, né, do envolvimento político desses intelectuais, né, na segunda metade do século XVIII. Né, aquele período áureo do iluminismo, do enciclopedismo. Parece uma Atenas, né, a França nesse período. Grandes pensadores, né, que modificaram o mundo ocidental com a Revolução Francesa, com a independência americana, por aí. Né? Então, nós vamos conhecer esse período, essa parte introdutória dos estudos do arcadismo no Brasil. Né? Isto é, na colônia, no Brasil colônia. Uma influência imensa dos autores europeus, portugueses, espanhóis, né? E que os autores eram muito voltados, franceses, evidentemente, principalmente filósofos desse período, Montesquieu, Diderot, Voltaire, por aí vai. E então, o nosso convidado aqui é o Cláudio, né? Cláudio era um intelectual, formado em Coimbra, né? As condições financeiras levavam o sujeito para estudar na Europa. E então, liam os grandes autores portugueses, né? Todos eles recebiam uma influência muito forte de Camões, né? Lírica e épica. E o Camões é um gigante da lírica e da épica, né? No caso do Cláudio, que foi um poeta inconfidente, né? Tem uma biografia dele muito bonita, né? Sobre a questão dele na prisão. Então, na prisão aconteceu a morte dele. Né? Bom, aí ninguém sabe dos bastidores. Né? Disseram que foi suicídio e tal, mas não é bem assim. A verdade é uma só. Na verdade, desconfiam que ele foi morto na prisão. Né? Essa é a parte política, a parte do envolvimento deles na Inconfidência Mineira. Ou os historiadores preferem até a palavra conjuração, né? A conjuração mineira. Um movimento ideológico, político, social muito forte. Mas, infelizmente, deu tudo errado. E ele, um intelectual que estudou na Europa, estudou em Coimbra, volta para a colônia, rico, poderoso, né? Foi secretário de Estado, aqui a gente tem mais ou menos o perfil dele. Né? Não tinha foto na época, lógico. Então os artistas de xilogravura faziam isso em madeira, né? E pintavam isso e ficava assim, né? Seria como se fosse mais ou menos o rosto dele, a cabeça, etc. É o Cláudio, né? Cláudio Manuel da Costa, 1729, né? E ele faleceu no ano da Revolução Francesa e no ano da Inconfidência Mineira. Intelectual iluminista, né?
intelectual muito envolvido com a filosofia, a ideologia da época. Perfeito. Quem não se embriagou disso na época? Todos, né? Tomás Antônio Silva Alvarenga Peixoto, ele, um grupo muito grande de intelectuais, padres jesuítas envolvidos com a Inconfidência. Olha, é uma coisa muito curiosa. Na poesia, a gente percebe que o Cláudio, ele está entre o barroco e o arcadismo. Ele ainda está ainda um pouco, né, antitético em relação aos dois movimentos, devido à condição financeira e à condição geográfica. Ele nasceu em Minas Gerais, aqueles rincões, as montanhas de Minas Gerais, sai dali, vai estudar na corte. Olha aí, galera. Então ele oscila intelectualmente entre a corte e a colônia. Lógico que a colônia é uma vida rústica. A corte não, aí já é algo diferenciado, né? E na poesia dele, ele oscila entre a corte e a colônia. É isso que a gente precisa compreender. E como um poeta Árcade, ele usou nomes de pastoras, né? Nise, Eulina, muito comum os poetas usarem nomes, né? E repetirem também. O Tomás Antônio, famosa Marília, né? Mas em Portugal, um poeta Árcade, que nós vamos trazer aqui também até o final do mês, ele usou também a Marília, olha aí. Elas não eram exclusividade, não, né? Muitos usavam o mesmo nome de pastora. O Cláudio usou muito Nise e usou Eulina. É tanto interessante que muitos pais botaram o nome de filhas, né, por conta das leituras, dessa literatura deles, né, muito comum. Até mais ou menos a metade do século passado, isso durante mais de 2 séculos. Olha que coisa interessante, né? Então, ele mostra bem nos textos dele, nas éclogas, que são composições voltadas para a natureza. Nos sonetos também. Olha aí. Então, a literatura dele mexe com esse gosto. A formação dele na Europa e a realidade da terra dele, em Minas Gerais, né? Então, é o rústico e o civilizado, né? Essa é a diferença que ocorre dentro da literatura, na poesia lírica, dos poetas Árcades, dos líricos Árcades, né? Da literatura em língua portuguesa aqui no Brasil, na colônia, né? Esse aí, o Cláudio. E a gente vai perceber bem no texto. Então é preciso que a primeira série tome cuidado aí, né? Galera aí, elas Bom Veloso, Uruçuí, né? Por aí, né? Então vamos ver aqui. Olha o soneto, presta atenção. Aqui, lógico que não é uma fotografia, não existia isso na época. Aqui seria mais ou menos, né, pelas informações dadas aos artistas, e eles fizeram, eu que sei, um quadro nesse sentido aí. Uma pintura, alguma coisa, um grafite, não tinha fotografia, né? Então, dá uma olhadinha nesse soneto 14, né? Ele é típico do Cláudio, é o mais famoso, muito conhecido, onde ele compara a vida no campo e a vida na cidade. Faz uma distinção muito interessante da vida no campo e da vida na cidade. Aí é preciso o professor explicar essas recorrências que ele faz da linguagem, né? Quem deixa o trato é a convivência, né? O trato pastoril, amado. Então, ora, esse trato pastoril, amado, é o campo. Pela ingrata, olha aí, já começou, já faz a antítese. Ingrata civil correspondência, isso é a cidade.
Ele diz que a vida na cidade é muito complicada, é uma vida ingrata. Ora, quem deixa isso, né, ou desconhece o rosto da violência, ou do retiro, a paz não tem provado. Ou seja, quem não conhece a vida no campo, trocar a vida do campo pela cidade, nem pensar, é o que ele está dizendo. Isso imagine, segunda metade do século XVIII, já tinha esse problema aí, né, dos centros urbanos em choque com a vida rural, né? E ele vivenciou bem as duas coisas, né? Esteve em Coimbra, Porto, Lisboa, né? E aí volta para esta vida rústica em Minas Gerais, né? Interessante, então ele compara bem a vida no campo e a vida na cidade. Então ele diz, olha, tem uma grande desvantagem, né? Também acho que bem é ver nos campos transladado no gênio do pastor, da inocência. Então ele diz que é uma vida inocente no campo, não é? E que mal é no trato e na aparência. Vê sempre o cortesão dissimulado, ou seja, a pessoa está sempre de bem. Ali, o campo. Olha a partícula. Ali, que é no campo. Respira amor, sinceridade. Aqui, agora aí você matou a charada. Esse aqui é a cidade. Você já tem a antítese perfeita nas duas partículas, né? Sempre traição, olha aí. Seu rosto encobre. Um só trata a mentira, outro a verdade. Ou seja, a verdade está no campo, a mentira está na cidade, né? Tem uma certa ingenuidade, né? Aquele bom senso do arcadismo. Ali, opa, de novo, né? Campo. Aqui, de novo, a cidade. Ali não há fortuna que sobre, que esbanje, ele usa que só sobre, né? Aqui, quanto se observa é variedade, tem muita coisa para atrair. Ó ventura do rico, ó bem do pobre. Um soneto típico, né, de influência camoniana, né? É um soneto de estrutura italiana. São 2 quartetos e 2 tercetos. Ok, galera? Primeirão, fique de olho, hein? Porque aí você tem um texto ainda com um certo clima, né, de oscilação entre o barroco e o arcadismo. É o Cláudio Manuel, né? Culto, foi secretário de Estado e se envolveu politicamente com a Inconfidência Mineira, foi preso, né? Bom, aí vem os problemas, né? O biógrafo afirma que ele foi assassinado na cadeia, né? Mas o oficial, né, ou seja, a história oficial é que ele, né, cometeu suicídio. Tá aí, vamos conhecer o texto em questão. Né? A principal antítese, que é o campo e a cidade, ó, refere a 2 espaços. Estão aqui os 2 espaços, né, indicados gramaticalmente pelas partículas aqui, ali. E nesse jogo antitético, o eu lírico, que é a voz que está dentro do texto, o falante que está dentro do texto. Que o homem é morto faz tempo, né? Tem mais de 200 anos aí, quase 200 anos e meio, né? O eu lírico, ou seja, o falante, ele está aonde? É na cidade que ele está, claro, né? Perfeito. Ele é um urbano, né? Ele não... Ele
a vida fingida do campo, porque o arcadismo o campo faz de conta. Né? Não é, o sujeito não está morando lá, tangendo gado, essas coisas não. Ovelha, etc. Nada disso. Ele mora na cidade, mas poeticamente ele cria essa situação, lógico, e estabelece essa distinção entre a vida no campo e a vida na cidade. Muito bom, valeu, né? E tem mais questões. No soneto do poeta Cláudio, né? A vida no campo, ou seja, aquela vida simples, gostosa, que a gente chama de locus amenus, né? Que é uma das grandes características da poesia Árcade. Esse locus amenus, né? Revela-se na afirmação de que a vida junto à natureza, beleza aí, ó. Olha aí a vida junto à natureza. Que beleza, inocência, as virtudes, né? A verdade. É diferente da vida na cidade, que é vivida com mentira, corrupção, essas coisas assim, né? Essa é a distinção básica que ele faz. Ele diz que a vida no campo é simples, usa o bom senso, é aquela inocência, sinceridade, né, verdade. Mas a vida na cidade, complica. A vida na cidade é o contrário, né? Então, esse locus amenus, essa coisa simples dessa convivência, a inocência, a sinceridade. A letra C responde bem demais isso aí. Está aí. Perfeito. A galera da primeira série já tem essas características aí, essas expressões latinas, né, que a gente vem usando para explicar o arcadismo. Né? Locus amenus, aurea mediocritas, carpe diem, olha aí. Né? São as grandes características do arcadismo. Beleza, que legal, muito bom. E tem mais, galera. Né? Se for o caso, a gente volta e dá uma olhadinha no soneto, que é para a gente não se perder nessa compreensão, nessa intelecção do texto, né? Para a gente perceber as intenções, o uso da razão, né? O bom senso. Né? É diferente da poesia barroca, que é muito complicada. Né? Aqui não. Né? O outro autor que a gente encaixa no arcadismo é o Tomás Antônio. Né? Tomás Antônio Gonzaga, aqui, olha, o cara era metido a galã, hein? Aqui seria mais ou menos um bico de pena, não é fotografia, não existia isso. E olha como é interessante, ele nasceu em 1744 e foi a óbito em 1810, olha a data. 1810, a família real já está no Brasil, né? Chegou em 1808. E ele, como era um poeta inconfidente, foi, digamos, preso, né? E depois ele foi deportado para a África. E olha como as coisas são curiosas, né? Cláudio foi morto na prisão, ele foi deportado. Todo mundo sofreu um pequeno problema, né? Ele foi para Moçambique, né? Foi parar em Moçambique, olha aí. Ele só viu publicado, né, a primeira parte de Marília de Dirceu, que é uma obra dividida em dois momentos. Né? O primeiro momento, ele está todo eufórico, se preparando para se casar. Olha que beleza, né? Ele já com mais de 40 anos, né? Achou de se apaixonar, e se achou de se apaixonar é ótimo.
achou de se apaixonar por uma menina de seus 15, 16, né? Ele era um sujeito muito importante. Ele, em 1789, depois da Inconfidência, que deu tudo errado, ele foi denunciado, né? Foi preso, passou uma temporada boa na prisão, né? Na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, né? E aí, pimba, foi degradado, né? Ele foi parar em Moçambique. Como ele era um cara já famoso, né? Lá ele reconstruiu a vida dele. Foi juiz de alfândega, né? E aí casou-se, refez a vida dele, né? E teve 2 filhos ainda. Né? Eu tenho a biografia dele. Infelizmente, o biógrafo não avançou para ir atrás dos 2 filhos, para ver a descendência. Logo na África fica complicado, né? E faleceu em 66 anos. Viveu bem, muito bem para a época. Né? Era uma autoridade, né? Era um magistrado. Né? Viveu uma vida muito, muito boa. Claro, deu tudo errado com a jovem que ele se apaixonou, né, antes da Inconfidência. Logo. O risco foi muito alto, mas é o primeiro mito da literatura amorosa, né? O primeiro mito de amor da nossa literatura é Marília de Dirceu. Interessante, né? Primeiro, porque ele era um magistrado, era muito culto, a menina não tinha essa cultura. Mas ele era o apaixonado, o interessado era ele, não ela. Até porque o namoro durou e veio o noivado, porque o pai da moça achando que ele já estava numa idade já muito madura, né? E ela é uma menina de 15, o que era muito natural na época, as moças se ajustarem no casamento, dos 14, 15, 16 anos já estava, né, tudo arrumadinho. Mas o que chama a atenção é o título do livro, né? Marília de Dirceu, a partícula dia, aqui onde está o segredo. Né? Porque o Dirceu, a ideia de posse é do Dirceu, e não dela. E ele é o apaixonado, e não ela. Então, o título é interessante, ele poderia ter sido mais honesto, e ter virado o título, né? Ou seja, Dirceu de Marília. Né? Mas, devido às circunstâncias de contexto histórico, né, e a importância dele, né, ele é uma atitude ainda de diferenças. Não vou usar a palavra preconceito, porque tem muitas conotações, né? Mas é questão de domínio, né, de poder. Né? E ficou Marília de Dirceu. Enquanto seria mais honesto ele ter colocado Dirceu de Marília, porque ele era o apaixonado. Ela não, ela ficou naquela de espera para saber em que era que ia dar, porque o pai era que tinha que decidir. Né? Patriarcalismo muito forte. E ele se envolveu politicamente, né, em Minas Gerais, em Ouro Preto, Vila Rica, né, passado, né, escreveu textos satíricos contra o governador da época. Então, são cartas chilenas, né, que é sátira terrível. Né. No mesmo volume que eu tenho Marília de Dirceu, tem as cartas chilenas. Ele usava um pseudônimo nas cartas chilenas. E no Marília de Dirceu não é pseudônimo, é nome Árcade. Olha a distinção, primeira série, olha a distinção, né? E então, resultado, nós temos a primeira parte da obra, que foi um sucesso imenso, a primeira parte da obra. Depois que ele estava em Moçambique, é que publicaram a segunda parte da obra, porque foi escrita na prisão a segunda parte. Então, a diferença de tom, né,
entre a primeira parte e a segunda é extraordinária. A primeira parte é toda de euforia e de desejos, né? Um sujeito amoroso, desejoso, eufórico, né? Estimulante. Né? Mas a segunda parte o bicho pegou, porque ele escreveu na prisão. Aí já tem aquele tom de queixa, de confissão, mas ele não perdeu o desejo por ela. Né? O biógrafo também não diz que fim levou a Maria Joaquina Doroteia de Seixas, né? A Marília. Infelizmente, ele não acompanhou a trajetória dela. Né? O biógrafo trabalhou a trajetória dele, né? Saindo daqui, degradado, para Moçambique, né? E vai a óbito em 1810. Viveu bem, né? Reconstruiu a vida. Enfim, deu tudo errado com esse amor dele, né, na Inconfidência Mineira. Então, a primeira parte é de 1792. Né? O poeta canta as delícias de uma vida simples, né? Vida árcade, contato com a natureza. Ele se diz pastor, quer conviver com ela no campo. Isso tudo é adereço, hein? Adereço, fingimento. É literatura. Né? Já a segunda parte, como foi escrita na prisão, aí o bicho pegou. Né? E aí, no caso da primeira parte, ele convida a Marília, né, para viver, gozar a vida no campo, os prazeres, já que a vida é tão breve, não é? Então, vamos aproveitar. De fato, que bom, só que deu tudo errado. Ele perdeu tudo. Perdeu o amor dele, perdeu as propriedades e ainda foi degradado. Né? É mole, aí deu tudo daquele jeito. Minha bela Marília. Você vê como aqui ele está ansioso por ela, né? Que resolveu o problema dele. Né? Minha bela Marília. Tudo passa. Olha a preocupação dele. Ele já está aí mais ou menos com 46. E ela tem uns 16, mais ou menos. A diferença bem acentuada, né? Ele já maduro e tal, né? E ele fica preocupado com o tempo, né? Ele vai associar o tempo a quê na vida dele? Segura essa. A sorte deste mundo é mal segura. Ou seja, tudo passa, tudo é inseguro, tudo é incerteza, né? Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado, ou seja, do destino, né? Que não é muito favorável. Apolo já fugiu do céu brilhante. Olha aí, na mitologia o Apolo fugiu num carro de fogo, né? No céu brilhante. E ele já foi pastor de gado. Ou seja, tudo passa. Né? O destino, né? E de fato ele está preocupado porque ele está envolvido com a inconfidência. E a menina não sabe. Né? Os pais também não. Porque a coisa corria em segredo, né? Lógico. Né? Mas quando estourou, tchau, perdeu tudo. Mas enquanto não estoura, olha o que vai dar. Aqui de novo, né, um bico de pena, né, um grafite, que fez quase uma fotografia incrível. Né? Ele, mão no queixo, né, escrevendo no escritório dele, né, a balança bem aqui, ó, aqui, né, magistratura, porque ele era um juiz, né. E ela uma mocinha, né, não tinha tanta, né,
imagem, por isso que ele não botou Dirceu de Marília. Ficou mesmo Marília de Dirceu. Hein? Olha o que ele diz nesta estrofe. Que beleza, né? Ornemos nossas testas com as flores, né? Bonito isso. E façamos de feno um brando leito. Opa! Olha aí, leito, feno, né? Ou seja, ele está pensando nela, naquelas circunstâncias. Prendamos-nos, Marília, em laço estreito, abraços, né? E vamos, né? Gozemos do prazer de sãos amores, né? Sobre as nossas cabeças, atenção, sem que o possam deter, o tempo corre. Mas por que sobre nossas cabeças? São os cabelos. Observe a curiosidade. Olha, ele tinha os cabelos longos, né? Olha aí, ó. E tinha um detalhe curioso, ele já tem 46 anos, e já tem, né? Os cabelos já estão grisalhos, assim como os meus, né? E então, a preocupação dele aí, né? O tempo corre sobre as nossas cabeças. E para nós o tempo que se passa, também, Marília, morre. A preocupação dele, primeiro, envolvido com a Inconfidência. E ele não tinha certeza de que a Inconfidência seria um sucesso. Então, ele está mergulhado nas incertezas. E o que ele quer dizer com isso? Ele está chamando a Marília para o casamento. De fato, acertaram o casamento. Só que o casamento não aconteceu. Estourou a Inconfidência, deu tudo errado, e ele foi para onde? Em Moçambique. Lá e vai esquecer a Marília, porque ele não ia voltar mais para a colônia, lógico, né? Aqui na América. Depois do Atlântico, tchau, né? Pode refazer a vida, meu amigo, que não vai voltar. Foi a pena dele, né? Uma pena cruel. Ele teve que abrir mão do amor da vida dele. Bom, não há dor que passe mais de um ano, né? Fazer o quê? Dor de amor. Não é coisa de adolescente, é uma pessoa madura, né? Adolescente tá nem aí, né? Namorico de semana, mas era um homem maduro, culto, né? E apaixonou-se pela Marília, pela Joaquina Doroteia, né? E que ele chamou de Marília. Mas quando explodiu tudo, que ele foi parar em Moçambique, aí ele já tinha que procurar outro rumo. Poucos meses, depois um ano, e então ele encontrou um novo amor, né? Uma moça mais ou menos próxima da idade dele, né? Ele já tinha uns 47, 48, e ela uns 30 mais ou menos, né? Ainda teve 2 filhos. Refez a vida. Bonito, olha o Tomás Antônio, grande Tomás, né? Você vê interessante, sobre as nossas cabeças, né? Ele está se referindo aos cabelos já bem grisalhos, com seus 40 e poucos anos. Curioso isso. É um texto muito simples, uma linguagem muito expressiva, é um poeta gigante nessa primeira parte da obra dele. Ele fala de coisas tão sérias, com muita simplicidade. É um dos segredos da obra. A obra dele é o maior sucesso da literatura em língua portuguesa. Todo professor de literatura, todo aluno, é uma obra pequena, né, dividida em 2 partes. A segunda parte é dolorida, porque ele já vai lamentar, se queixar, está na cadeia, aquele negócio meio brabo, né? Foi um conspirador. E a reação das autoridades foi cruel. Basta lembrar o Tiradentes. E ele, como tinha prestado longos serviços para a coroa, foi poupado da morte, mas sofreu o degredo.
Quem era a rainha de Portugal, galera? Dona Maria I. Depois ficou conhecida como Dona Maria I, a Louca, né? E lembre-se que Portugal depois vai ser governado por outra Maria, uma carioquinha, né? Dona Maria II, filha de Dom Pedro I, né? Ah, com os anos, Marília. E aqui ele vai lamentar uma coisa muito curiosa. Olha o que ele diz. Primeirão, com os anos, Marília, o gosto falta. Olha que delícia de confissão. Mas olha, gente, corajoso, foi muito honesto. A poesia precisa dessa verdade, dessa honestidade. Com os anos, Marília, o gosto falta. Mas, galera, ele está falando de que gosto? Bom, é de sexo mesmo. É de libido, né? E se entorpece o corpo já cansado. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Lembre-se, ele já tem seus 46 por aí, né? E a menina seus 16. Você queria o quê? Ele está com receio, e aí, se eu não conseguir tudo que eu quero, essa bela menina, e eu já desse jeito, mas que droga. Primeirão, tá aí, o gosto falta com os anos. Ele desesperou, né? E se entorpece o corpo já cansado. Aí ele cria uma metáfora interessante, é um Árcade. Ele vai para a natureza, hein? Triste, o velho cordeiro está deitado, ele imagina, né? E o leve filho, sempre alegre, salta. Olha como ele é curioso, né? Ele está se comparando, vendo a cena. Está lá aquele carneiro, ele é já velho, né? Mas tem um filho. Tem um filho. Então eu preciso me casar logo e quero ter um filho. Esse é o gosto que ele está falando. Está com receio. Tomás Antônio é um dos textos mais lindos da língua portuguesa, mais expressivo, mais simples, né? Falando de coisa muito séria, ele é muito simples, né? Ele, olha, os críticos brasileiros, historiadores da literatura, aplaudem, né? Como é que ele conseguiu ser tão bom, né? Com temas tão profundos, tão fortes, tão sérios, né? E quem mais aplaudiu o Tomás Antônio foi o crítico piauiense muito famoso, Mário Faustino. Eu tenho um livro dele, A Crítica, né? Belíssimo. As páginas que ele dedica para o Tomás Antônio é uma coisa maravilhosa. Você vê, né? Ele se compara, né? Mas olha aqui o restante. Olha, a mesma formosura é dote, que só goza a mocidade. É isso, a preocupação dele é com o tempo. Esse é o problema, o tempo. Rugam-se as faces, o cabelo alveja. Olha aí, galera, ó. Olha aí. Aquela preocupação de que cabelo branco na cabeça é maturidade, né? Não é bem assim. Nós estamos aí, nesse caminho aí. Mal chega a longa idade. Olha a queixa dele. Droga, mal chega a longa idade, já estou com os cabelos brancos. Claro que ele disse com toda simplicidade, para falar de coisa muito séria, porque ele quer filhos, né? Ele quer filhos, né? Mas como o pai da Doroteia, né, estava sempre protelando, né, até que chegaram a um acordo e acertaram o casamento. Então ele tem que pedir permissão para se casar, porque ele é uma alta autoridade, né? E o pior, ele tinha sido nomeado desembargador
não é, ele tinha que sair de Minas para a Bahia. E ele, então, deu tudo errado nisso aí. Ele atrapalhou-se todo. A menina não, porque a mocinha de seus 16 não é problema, né? O problema foi ele, isso sim. Galera, de novo Tomás Antônio. Que havemos aí ele chama Marília, né? O que havemos de esperar, Marília Bela? Olha a interrogação. O que você está esperando? Por que a gente não está casado, não tem filhos? Né? Que vão passando os florescentes dias? Lindo isso. Duas perguntas. Esperar os florescentes? Olha como esses florescentes aí é interessante, né? Ou seja, eu preciso ter filhos. Enquanto eu posso. Enquanto eu ainda tenho condições, né? Olha a queixa dele agora. As glórias que vêm tarde já vêm frias e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Gente, aqui é demais. Porque a palavra estrela está no lugar da nossa sorte, nosso destino, né? Como de fato mudou mesmo. Poucos dias, pouco tempo, estourou em confidência e tome cadeia nele. Né? Ele, não, minha Marília. Aproveite-se o tempo. Olha o carpendi aqui, fortíssimo, né? Antes que faça o estrago e roubar ao corpo as forças, e ao semblante a graça. São as estrofes mais belas, né? São as coisas mais lindas, né? Estrofes de 2, 4, 6, de 8 versos. São as oitavas mais belas da língua portuguesa. Porque fala de confissões, temas fortes, verdades, amor, né? Que está estragando, ele está se consumindo. Né? O Mário Faustino baba, né, interpretando isso aqui. E eu tenho a obra do Mário, lógico, né, do crítico. Eu tenho o poeta e o crítico. São 4 volumes. Eu tenho 2. Os outros 2 não me esperar até quando, eu não sei. Já tem 20 anos e a gente esperando esses livros. No primeiro Salão do Livro, em 2003, né, essa professora da Unicamp, que está organizando a obra dele, veio a meu convite para o Salão do Livro e garantiu que os outros 2 volumes vão sair, mas já tem 20 anos. Eu já estou desesperado do jeito dele, para esperar o livro, né? Eita, vida de professor de literatura que ama os livros, dói o juízo, né? Imaginar, esperar, cadê, onde estão os livros? Ainda mais de um autor do Piauí, né? Que a gente cuida desse patrimônio, né? Estamos aí há muito tempo cuidando disso, né? Pois, galera, tá aí, com muito prazer que eu lhes apresento Tomás Antônio, né? Ele preocupado, né? Aqui nesta pintura, aqui, nesse grafite, né? Nem pintura propriamente, é um grafite. Ele está com a pena na mão, pensando, o livro de direito na mesa, né? O vestuário da época, né? Elegante, ele era muito belo, né? E os cabelos grisalhos. Olha o problema, olha o tempo, olha o carpendi. Valeu, vamos lá. Vamos lá, galera. Opa. Minha diretora Janaína, por que não está passando? Não entendi. Travou. Coagulou. Vamos tentar de novo? Agora. Opa, tá legal. Vamos lá, hein? E então, galera, tá aí o Tomás Antônio. Na época não tinha máquina de tirar fotografia, não, gente.
Isso aí é um grafite, um bico de pena, um bico de... Como é que chama aí a galera que usa esse grafite, essas coisas, né? Um grafiteiro, é um grafiteiro, né, minha diretora? E ele fez isso aí do Tomás Antônio, magro, alto, galã, top, né? E então a Marília gostou do homem, né? Fazer o quê, né? O rapaz é esse aí, né? Então, chegou o momento aqui. Ah, meu amigo, quem sabe é outra história. Mais uma questão, né? E então, nós lemos as estrofes, né? Lindas as estrofes, belíssimas, né? Estrofes maravilhosas, de Tomás Antônio, Marília de Dirceu, o primeiro mito amoroso. Poeta inconfidente, nossa, chega arrepia, né? Que deu tudo errado. Bom, ele aborda essencialmente o quê? Vou dar um minuto para vocês analisarem isso aí, hein? Minha diretora, me dê aí um minutinho. Nós vimos a grande preocupação dele, né? Em querer aproveitar o tempo. Né? Já vinha namorando, já vinha cortejando a moça, né? Mas era preciso realizar, né, o casamento, né? Então, a preocupação do eu lírico, né, a voz que está dentro do texto, é aproveitar o tempo, os prazeres do amor, porque a vida é breve. Está perfeito. A letra A, tranquilo. Né? É a letra A. Maravilhoso. Né? Ótimo. Toda a preocupação nessas estrofes que a gente leu, né, é nesse sentido. É o carpe diem. Né? A vida é breve. Se você não aproveitar, complica. Serve para todo mundo. Para quem estuda, para quem vive. Né? Não vai perder muito tempo, senão estraga o negócio. Hein? Um ano de estudo, você vai analisar direitinho, você perde 3 meses no ano. Aí complica. Tem mais. A segunda parte da obra, né? Aquela que está na cadeia e só vai ser publicado tempos depois. Mas o sucesso foi estrondoso, né? Tanto da primeira parte quanto da segunda. E circulou em Portugal, circulou no Brasil, circulou em Moçambique também. Ele ficou famoso. Ele tornou-se um poeta pop, né? Cult, né? Então, essa segunda parte foi escrita na prisão, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Era uma famosa, uma cadeia famosa. Né? Os poemas exprimem solidão. Já cadeia, solidão. E ele sentindo muita saudade da Marília.
Então, o tom é confessional, um pouco de pessimismo, é natural, né? Já tem um clima romântico aí, de pessimismo, de lamentação, ele lamenta o destino, fala da inocência, queixa-se da falta de liberdade e a grande saudade. Aqui, que diversas que são, Marília, as horas que passo na masmorra imunda e feia, né? Dessas horas felizes, aí lembra, né? Já passada em tua pátria aldeia, ou seja, no seu sítio, na sua fazenda, né? Ele usa pátria aldeia, a aldeia dela, né? O local dela, né? Muito curioso, muito interessante. Que diversas que são, né? Ele diz, né? Nesta triste masmorra, então ele usa masmorra aqui, usa aqui nesta estrofe, né? Eu repeti para isso. De um semivivo corpo, né? Ele se sente meio acabado aqui, ele está para baixo, um pouco depressivo, né? Por isso que já tem um clima de romantismo aí. E ainda, Maria, ele adora a tua formosura, ou seja, apesar de tudo, ele ainda tem as imagens dela com ele, que é o que dá vida a ele, né? Amor, na minha ideia, te retrata. Aqui um tom de neoplatonismo, né? Busca extremoso que eu assim resista. Eu só vou resistir por conta das suas imagens que eu mantenho na minha cabeça. Resistir à dor, né? À perda, né? Isso me cerca e mata. O homem era apaixonado, não tem conversa. Apaixonado todo, né? Pela Marília, né? Foi até hoje na literatura brasileira, e se inspirou novelas, o amor impossível, né? Que todo amor impossível, ele contamina as pessoas, né? O inconsciente coletivo. Não vê as novelas? São sempre assim. Né? Aí, a pessoa não quer perder nenhum capítulo, porque o inconsciente coletivo, ele é interessante, né? Você vê, vai, não vai, vai, não vai, aquela confusão, aquela coisa impossível, até que lá nos últimos capítulos acontece, alívio, né? Aqui não, o negócio aqui não deu certo mesmo, né? Aqui ele teve que se mandar para a África e aí teve que refazer a vida por lá. Não era, a Doroteia não era para ele. Ficou tudo certo mesmo, que não era. E não foi. Fazer o quê, né? Olha, galera, vamos que vamos, hein? Fechando a aula. Bom, o leitor da estrofe, né? Desses dois momentos, né? Dele na cadeia e tudo, né? A gente infere muitas coisas, né? Um homem apaixonado, foi preso politicamente, mas para poder resistir a isso tudo, ele tinha que manter a imagem dela, né? Isso é muito claro, né? De modo bem racional, que ainda é aí um momento Arcade, é o bom senso, né? Para tentar vencer a dor, né? Então, a coisa é muito clara aqui na letra D, né? Primeirão, que legal, né? Muito boa essa aula dos poetas líricos, do arcadismo. Perfeito. A gente fica muito satisfeito, primeiro por ter apresentado um dos poetas mais comunicativos, mais simples, né? Mais expressivos da língua portuguesa, né? O Tomás Antônio. Ele foi de uma grandeza, né? Imaginação, bom senso, né? É um dos autores mais queridos da literatura. Imagine a repercussão dele, e até hoje no modernismo, o Drummond, né? Retoma o Tomás Antônio, né? Em algumas estrofes de poemas dele. Imagine que coisa legal, né? Muito bom isso aí.
Galera, é o seguinte, aqui a gente fica, né? Até a próxima aula. Valeu, hein? Tchau, tchau.